Olá pessoal, estou trazendo aqui o nosso primeiro vídeo para você que irá prestar o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Nosso primeiro vídeo introdutório sobre a colonização desse estado. Primeiramente, vai se inscrevendo no canal, deixa o teu joinha, comenta, compartilha nossos vídeos nas redes sociais, porque nesse final de semana eu estarei aqui trazendo o grande sortudo, a grande sortuda que vai levar o nosso curso totalmente grátis, com acesso ilimitado com as disciplinas de História e Geografia do Estado de Alagoas, tá certo? Então vamos começar aqui a nossa aula de hoje, vamos falar aí, sem delongas, sobre a colonização, o processo introdutório desse estado, como é que se deu, tá bom? Então veja só, pessoal, eu quero apresentar aqui para vocês, primeiramente, que esses dados que eu estou trazendo no nosso slide são dados oficiais dos pesquisadores do IPHAN. O que é que significa isso? Isso significa que não tem para onde correr, você vai ter que se basear em cima dos artigos, tá bom? Os artigos elaborados em cima do Instituto IPHAN. Não adianta correr, pessoal, porque a crise do dado, infelizmente, acomoda o estado de Alagoas. Ela chegou e pegou o estado de Alagoas. Então, para evitar que o professor de vocês venha aqui e traga assuntos tendenciosos, eu estou me baseando em cima dos artigos do Instituto IPHAN, tá certo? Então, vamos lá aqui, que segundo os pesquisadores desse instituto, eles relatam que os registros mais antigos da presença humana no atual território do estado de Alagoas está no sítio de São José. Aqui eu já estou complementando um dado muito importante para vocês. O sítio arqueológico de São José. Não confunda esse sítio com o sítio de São Raimundo de Nonato. A palavra, você pode até estar pensando, professor, não tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver. Mas a palavra São José, olha só, São Raimundo de Nonato, no calor da prova, você pode não ler totalmente essa questão por tempo, por nervosismo e acometer nesse erro, tá bom? Então, cuidado, acesso pode tentar confundir sítio São José com o sítio São Raimundo de Nonato, tá certo? E isso, tenha atenção. No município de Delmiro Gouveia, na margem esquerda do rio São Francisco, com datação de cerca, pessoal, de 3.500 anos. Entretanto, na margem direita em Sergipe, há registro da ocupação humana de mais de 8.000 anos. Olha só, importante estudar em cima dos dados do IPHAN, porque veja só aqui o que eles nos dizem aqui, ó, datação de cerca. Isso aqui tem possibilidade de cair em uma prova? Em se tratando de pesquisas em cima do IPHAN, tem tendência sim a cair. Por quê? Porque são dados oficiais. Uma questão, para anular a questão dessa, o candidato não tem brecha para anular. Por quê? Porque a autoridade máxima em cima desse assunto é o Instituto, o IPHAN. Tá bom? Então atente-se aí à datação. Entretanto, na margem direita, em Sergipe, olha só, a margem direita, em Sergipe, há registro de ocupação humana de 8.000 anos, ou seja, mais de 8.000 anos, tá bom, pessoal? Então, uma divergênciazinha para efeito de prova, ela não vai colocar nem 3.500 e nem 8.000 anos. Ela vai dizer o seguinte, está compreendida entre essa data do jeito que está escrito aí. E o candidato tem que atentar a isso. Há registro da ocupação humana de mais de 8.000 anos na margem direita, tá certo? Encontra-se nessa área várias inscrições rupestres. O que significa inscrições rupestres? São os primeiros registros, as formas de caça, de colheita, dos primeiros ancestrais a habitar essa região. Então eles resolveram trazer em pinturas, que é chamada rupestres, o seu modo de vida, o seu dia a dia, que é patrimônio arqueológico e paleontológico do estado de Alagoas, patenteado pelo IPHAN em 2012, tá bom? Então, o nosso primeiro parágrafo aí já carrega um poço de informações para vocês levarem para a prova. Vamos dar continuidade. No século XVI, o litoral do atual estado de Alagoas era habitado pelos índios caetés. Então está aqui a habitação dos índios caetés, que primeiramente eu gosto de dizer para vocês que os índios caetés, eles não foram índios amistosos, os índios amigáveis. Era índio, como se diz no popular, aqui na linguagem popular, índios que comiam pessoas, os famosos antropofágicos, tá bom? Era uma terra de flora e fauna exuberante. Os primeiros europeus a visitarem a região
foram os da expedição de Gonçalo Coelho em 1501. Olha só aqui, pessoal, muito importante isso aqui vocês notarem para levar para a prova. Aí você deve estar com a pulga atrás da orelha. Professor, e quem chegou no Brasil não foi Cabral? Pessoal, essa história não cai em prova. É melhor se desvincular daquilo lá da quarta série, da quinta, do ensino fundamental. Cabral deixa lá no nosso antigo ensino fundamental. Aqui, pessoal, para efeito de prova, o que vai ser cobrado é o que está de acordo com o Instituto IFAM, tá bom? Gonçalo Coelho, em 1501, a desbravar as nossas terras. Passando aqui para o nosso segundo slide, eu trouxe para vocês aí a gravura, né? Deixa eu só pegar aqui minha caneta novamente, a gravura das terras, no qual pertencia antigamente, parte dela, não era 100%, parte dela a capitania de Pernambuco. Então, outro assunto aqui bem importante para vocês, ó, que o nosso estado de Alagoas, ele ficou com duas divisões, eu já vou adiantando para vocês. Nós temos a primeira divisão aqui, que é a divisão da capitania de Pernambuco, veja só, onde boa parte das terras do estado alagoano pertencia a quem? A Pernambuco, no passado, que foi doada a Duarte Coelho em 1534. Essas terras eram parte da capitania de Pernambuco, doada a Duarte Coelho em 1534. Professor, eu preciso me preocupar com a datação? Não. Pega o contexto histórico, tá certo? Não se preocupa em decorar 1534, não precisa nada disso. 1501, a banca não vai cobrar. O que ela pode cobrar aí, nesse pequeno parágrafozinho aí, é simplesmente a questão da divisão. A divisão das terras atuais do estado de Alagoas, que no passado pertencia a quem? A capitania de Pernambuco. Mas não só a capitania de Pernambuco, tá bom? Pertencia também aos senhores de terra do estado baiano. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre os Garcias Dávila, Casa da Torre, a influência dos Garcias Dávila na colonização do nosso Nordeste. E aqui dentro do estado de Alagoas não foi diferente. Vamos lá. Ó. Segundo Jaboatão, eu tive a preocupação aqui de puxar um hiperlink, quem foi Jaboatão? Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, é conhecido aí particularmente só por Jaboatão, não é a cidade de Pernambuco, beleza? Então, um frei, um religioso, ele foi um cronista, genealogista, um poeta, um dos principais historiadores do Brasil, né, no século XVIII. Então, aqui é dado dele. Então, o que é que a banca poderia cobrar em cima disso? E cada vez mais as bancas estão fazendo isso. É simplesmente, pessoal, a banca ela pode pegar um trecho, um exemplo, eu vou fichar para vocês aqui, esse trecho aqui, ó, onde eu estou fichando, até essa outra ponta aqui, tá certo? E perguntar o seguinte, para machucar com o conhecimento do candidato. Segundo o Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão, ou melhor, o historiador Jaboatão. Aí você se pergunta, meu Deus, aonde foi que eu vi falando sobre esse Jaboatão? Aí o candidato vai entrar aí em devaneio em relação, Jaboatão será ser uma cidade? Então, cuidado com isso, tá certo? Segundo o Frei Jaboatão, depois de fundada a povoação de Olinda, Recife, em 1535, e feito as pazes com os gentios, que eram os gentios homens bons, e vencidos os franceses, Duarte Coelho navegou até o Rio São Francisco, tá bom? O limite meridional de sua capitania. A CESP, para judiar com o candidato, ela pode elaborar uma questão assim. Vou aqui imaginar a questão que ela teria tendência de cobrar na prova. O limite meridional da capitania de Alagoas, definido por Jaboatão, por Frei Jaboatão, ou o historiador Jaboatão, tá certo? Ele marca o processo de limitação feito por Duarte Coelho, correto ou errado. Limite meridional da nossa capitania foi feito, tá bom? Por Duarte Coelho até o limitrófico, a gente costuma falar, do Rio São Francisco. Aí onde é que marcava o limite da nossa capitania, tá certo, pessoal? Então, continuando aqui, ó, embaixo, seguiu por algumas léguas rio acima e teria sido o primeiro navegador português a explorá-lo. Outro assunto aqui relevante para tu levar para a tua prova, tá bom? Teria sido o primeiro navegador português a explorá-lo. Professor, teria, isso é uma possibilidade. Não, professor, isso não é algo inexato, não. Segundo
o Frei Jaboatão, que foi o historiador que registrou essa passagem, tem que colocar dessa forma para efeito de prova. Não adianta querer fugir, não adianta querer correr, tá certo? Teria sido o primeiro navegador português a explorá-lo. Explorar o que, pessoal? O limite meridional da nossa capitania, tá bom? É provável que os franceses os tenham explorado antes. Então aqui mais um dado importante, né? Dado importante para que você possa complementar. Seguiu por algumas léguas rio acima e teria sido o primeiro navegador português a explorá-lo. Repeti aí sem querer, né? Eu digitei aí a repetição. É provável que os franceses o tenham explorado antes. Então, só digitei aí, não prestei atenção nesse processo de repetição. Pulando para o próximo slide, continuando ainda, veja só, o Duarte Coelho faleceu em 1554. Seu filho mais velho estava em Lisboa e a capitania passou a ser administrada pela viúva Brits de Albuquerque. A capitania, tá certo? Passou a ser administrada por a mulher dele, a viúva Brits de Albuquerque. Os caetés, os índios que eu acabei de falar lá no início da nossa aula, tá bom? Passaram a atacar engenhos, povoações, tá bom? Portuguesas. Aqui eu gostaria de alencar um dado muito interessante, pessoal, em relação aqui, tá bom? A questão do engenho. Preste muito bem atenção aqui, ó. O estado de Alagoas, vou fichar aqui de verde, ó. O estado de Alagoas, ele teve a participação unidamente com o estado de Pernambuco na presença da cana-de-açúcar, tá certo? Então, cuidado. Muitas pessoas, ao ouvirem em uma prova, em uma questão de múltiplas escolhas, dizendo que a capitania de Alagoas não tinha como bem primário de produção a cana-de-açúcar, comete um erro em dizer que não tinha, tá bom? Então, dando continuidade, em 1556, olha só aqui, né? O navio em que viajava o primeiro bispo do Brasil, de Salvador para Portugal, Dom Pedro Fernando Sardinha, naufragou no litoral de Alagoas. E os sobreviventes foram capturados e devorados pelos caetés. Esse dado aqui raramente cai em prova, pessoal, mas eu trouxe para complementar o nosso conhecimento em relação aos índios caetés, que não eram índios amistosos, índios antropofágicos. Nos anos seguintes, o governador do Brasil, Duarte da Costa, empreendeu uma guerra de extermínio contra os caetés, comandada por Jerônimo de Albuquerque. Mais um ponto aqui chave e uma questão bem tendenciosa está também aí, né, de certa forma, em uma prova. Veja só, quem impôs essa guerra de extermínio contra os caetés? A banca poderá vir falar sobre quem? Duarte Coelho. Cuidado para não confundir, pessoal. Duarte da Costa com Duarte Coelho. Cuidado com isso. Então foi o Duarte da Costa que empreendeu esse extermínio contra a nação dos caetés, que tinha por comando, Duarte Coelho desembargou quem? Jerônimo de Albuquerque, tá bom? Para chefiar e comandar esse extermínio aos índios caetés. Beleza, pessoal? Entendido esse ponto do nosso slide, passando para o próximo. Veja só, em 1560, segundo Jaboatão, nosso historiador que comentamos lá agora há pouco, o donatário da capitania Duarte Coelho de Albuquerque e seu irmão Jorge de Albuquerque, assimila aí, pessoal, a nomenclatura dessas pessoas. Isso é muito importante para você não confundir e fazer uma salada na hora da prova, tá certo? Entraram pelo Rio São Francisco, conquistaram os índios levantados e restaurados algumas pequenas povoações. Por essa época foi fundada a povoação Penedo, assim chamada por estar localizada em um terreno alto da margem do rio, inacessível e ameaçador de precipícios. Isso aqui, como é que pode ser cobrado em uma prova? Está aqui, ó, uma questão que eu já coloquei no canal, você já deva ter recebido aí a sua notificação, caso você seja um assinante, se não eu convido a ser um assinante do canal, se inscreva, beleza? Que diz o seguinte, ó, o município de Marechal Deodoro foi o primeiro núcleo colonizador em Alagoas. Pessoal, eu falei aqui em algum momento que o município de Marechal Deodoro, tá bom, foi o nosso primeiro núcleo colonizador, oficialmente, está até fichado aqui, pessoal, olha só, Penedo, tá certo? Então, cuidado com os dados históricos, cuidado com isso, muito importante. A fonte que eu estou buscando é o IFAM, tá bom? Então, só por aí nós já anulamos aí a nossa questão, né? Dizemos aí que a questão está com a incorreção, tá bom? Pessoal, voltando aqui novamente para o meu contato, caso você não pegou
pegue esse contato, entre em contato comigo e venha estudar com o canal Historiografando, rumo à sua aprovação, tá bom? Então estou saindo em breve, estarei voltando aí trazendo mais complementos, questões para que você tenha uma facilidade na sua aprovação, tá certo? Estou saindo, fui, até o nosso próximo encontro.